É a vida, hein? Que acontece, hein? Antonella já caindo tudo. É a vida, faz parte. Deus é bom, amém? Aleluia! Vamos ler uma palavra aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Vamos para a palavra de Deus, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Possamos sair daqui fortalecidos, edificados, exortados, consolados, cheios do Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 1. Está na mão, sim ou não? Olha aí, verso 1. Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Deus, porém, não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, essas coisas aconteceram como exemplos, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras, como alguns deles, como está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para farrear. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não tentemos o Senhor, como alguns deles também tentaram, e foram mortos pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo anjo destruidor. Todas essas coisas lhes aconteceram como exemplos, e foram escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. E fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações. Saiamos daqui curados, edificados, exortados, consolados, com a palavra de Deus no coração, perdoados, arrependidos e temendo mais a Deus, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, meus amados. Meus queridos irmãos, meus queridos e amados, você veio uma certa ocasião, alguém chegou para Jesus e perguntou para Jesus: Senhor, são muitas as pessoas que se salvam? Olha, perguntaram para Jesus: são muitas as pessoas que serão salvas? E Jesus falou: olha, porfiai por entrar pela porta estreita. Muitos procurarão entrar e não vão conseguir. Irmãos, o que nós estamos vendo, né, assim, a gente fica observando. Nós não podemos sair da simplicidade do Evangelho. Irmãos, muitas coisas sendo oferecidas para o povo ficar animado, para o povo ficar entusiasmado com a igreja e querer. Irmão, quem faz a obra é o Espírito Santo. A igreja pertence ao Senhor Jesus. E Jesus é suficiente. Amém? Aleluia? Então a nossa suficiência está em Cristo, em Jesus. Não está em outra coisa, irmão. Não está em outra coisa. Por exemplo, quando a gente faz um teatro na igreja, a gente procura fazer um teatro, um louvor, né? Fazer às vezes uma festa, alguma coisa, um almoço, uma coisa aqui, outra ali. Meus irmãos, é porque na comunidade isso tudo faz parte. Mas jamais a gente quer tirar a essência do Evangelho, que por si só é o que nós precisamos, é o que Jesus mandou fazer. Depois da ressurreição,
Jesus disse para os discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide por todas as nações e fazei discípulos, ensinando-as a guardar as coisas que vos tenho falado. E batizem essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus mandou ensinar o que ele ensinou. Ele falou para os discípulos ensinar para outras pessoas o que ele ensinou. E o ensinamento de Jesus, a primeira pregação de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 17, quando ele começa a pregar, depois dos 30 anos, que ele foi batizado nas águas, ele começa a pregar, a primeira pregação é: arrependei-vos. Não tem conversa. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A mensagem número 1, arrependei-vos. O mundo inteiro jaz no maligno, irmão. O mundo inteiro jaz no maligno. Irmão, para entrar na glória celestial não tem jeitinho, não. Todo mundo estava condenado. Ele veio para nos salvar. Nós não podemos achar que vai ter um jeitinho, não tem jeito. Quando Noé pregou a palavra, né, Deus havia dito que ia mandar o dilúvio lá, irmãos, meus queridos. Quando a gente faz um estudo aqui, Noé pregou em torno de 100 anos, pregando. Olha, quem que entrou? Quem que entrou naquela arca? Quem que entrou naquela arca? Só a esposa dele, as 3 filhas e os 3 genros. Puxa vida! Será que Noé não fez alguma coisa lá para poder encher a arca? De bicho estava cheio. Os bichos estavam lá. Que coisa! Os homens endureceram o coração. Irmão, aí a entrada é pela porta da arca, não tem como entrar. E a Bíblia fala que quando terminou o prazo lá e eles entraram na arca, é engraçado que quando Deus também falou para Noé para poder pegar os animais de 2 em 2, a Bíblia diz que os animais foram... Noé, a gente pensa, alguém pensa que Noé saiu catando animal para todo quanto é canto aí. Os animais foram se achegando na arca. Amém, aleluia. Interessante, Deus é Deus, amém? Os animais foram se chegando na arca, de casal foram chegando. Glória a Deus. Você lembra quando Jonas, nosso Deus é grande, amém, aleluia? Quando Jonas desobedeceu a Deus, entrou dentro do barco, o barco balançou, e a turma ficou apavorada, e tira as coisas do barco, e não sabe o que fazer, e até que enfim Jonas falou: o problema sou eu. O que nós faz? Joga eu no mar. Então a primeira coisa é reconhecer o erro, né? O problema sou eu. O problema sou eu. Joga eu no mar. Não é brincadeira não, hein? Quando jogaram ele no mar, aquietou tudo e o barco ficou em paz. Todos que estavam naquele barco, que eram incrédulos, se converteram. Louvaram ao Senhor, sacrificaram ao Senhor. E a Bíblia fala que Deus deu ordem a um grande peixe. Nosso Deus é grande, amém? Aleluia. Deus deu ordem a um grande peixe para tragar Jonas. Quem pode dar ordem? Porque ele não está dando ordem nem para ninguém, nem para o cachorro, nem para o gato. Não está obedecendo. O Senhor deu ordem para o grande peixe que estragou Jonas. Pensa bem, ali o peixe engolir Jonas e não poder acionar os sucos gástricos ali para poder dissolver o Jonas. Não, tem que ficar intacto. Só Deus para fazer um comando desse. Só Deus. Segurar ele ali, levar ele e soltar ele na beirada lá, para ele poder caminhar um tanto para chegar em Nínive. Sair ileso. Saiu ileso, mas saiu crente, mas crente de verdade. Porque tem crente que tem que passar pelo grande peixe, no fundo das águas. Talvez você está aí nessa, né? Isso, passando por uma luta muito grande, uma situação difícil. E o Senhor está dizendo para você: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. É o Senhor que comanda tudo. É o Senhor que está no controle. Deus tem planos ainda para a sua vida, para as nossas vidas, viu? Apesar das águas, apesar do grande peixe,
Então, quando Noé pregou o evangelho lá, imagina bem, ele e a esposa com mais 6, 8 pessoas, como é que pode? E os animais que foram chegando de 2 em 2. Depois você lê lá, Gênesis 7, e está escrito: e o Senhor fechou a porta da arca. Aí, meu irmão, e começou a chover. Começou a chover, que não para mais. 40 dias e 40 noites. Os mais altos picos foram cobertos. Toda a terra ficou cheia. Tudo que tinha fôlego de vida na terra morreu. 40 dias depois parou de chover, mas até abaixar as águas, Noé ficou mais de um ano dentro da arca. Você faz a conta lá, mais de um ano dentro da arca. Tem gente que pensa que ficou 40 dias. Ficou não, irmão. Imagina bem, no ano de 91 deu uma enchente em Itajubá. No ano de 2000 deu uma enchente em Itajubá. 4, 5 dias de chuva. Encheu ali Varginha lá, Vila Rubens, Vila Podes. Aqui perto da De Pascoal ali, perto da rádio, aqui na frente. A igreja nossa, que era ali do Padre Nicolau. Que era no Padre Nicolau. Aqui no Padre Nicolau, aqui ó, aquela rua encheu d'água até lá. Quem não viu, não é possível, pastor? Pois é. Quem viu a enchente de 2000, levanta a mão. Paulo estava aqui, a FIA é nova, né? Nem lembra. Não lembra? Quem não viu a enchente, não lembra da enchente, não lembra. E não vai ter também mais não, para você ver, viu? Vai ter mais não, Deus me livre e guarde. Quando deu a enchente e parou, quando parou de chover, pode voltar para as casas. Negativo. Levou tempo para baixar as águas. Levou tempo. Dias para baixar as águas. E depois aquele barro. Tirar tudo aquelas coiseiras dentro de casa lá, o sofá, perderam tudo. Você passava aqui nas ruas, aqueles monte de armário, geladeira, fogão. Foi um fuá danado na cidade. Foi terrível. Aí tirar aquele barro. Levou tempo, levou tempo. Não é brincadeira não. Agora você imagina bem. Choveu 40 dias, você imagina Deus falando, vai chover. A Bíblia fala que choveu de cima para baixo e abriu as comportas de baixo para cima também. Foi uma coisa, sabe, arrebentou tudo quanto é lugar a água. O negócio foi feio mesmo. Sem parar. Imagina bem chuva sem parar. Dá uma chuvinha de nada aqui, irmão. Você olha aqui no telhado da igreja aqui, ó. Isso aqui é mancha, aquela mancha ali apareceu. Aquela lá apareceu. Aquela outra apareceu, uma outra apareceu, porque 2 dias de chuvinha. Não sei o que acontece com a água, rapaz, que ela vai mesmo. E se chover para valer mesmo, começa a pingar. Mas não tem vazamento, mas ela faz aparecer o vazamento. Não sei o que acontece, rapaz. Não é brincadeira, não. Agora, imagina 40 dias, Deus falando, vai chover. Deus deu ordem. Se Deus deu ordem para o grande peixe engolir Jonas. Imagina bem Deus dando ordem para as comportas se abrirem. O próprio Deus falando, chove. Até encher tudo. O próprio Deus falando isso. Então não é brincadeira não. E quando a arca fechou a porta, foi Deus que fechou a porta. Deus que fechou a porta. Quantas pessoas se salvaram? Quantas pessoas? Quantas pessoas se salvaram? Poucas pessoas. Poucas pessoas se salvaram. Você vai em Sodoma e Gomorra, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, quanta gente tinha em Sodoma e Gomorra? Quantas pessoas se salvaram em Sodoma e Gomorra? Quantas se salvaram? Para um pouquinho e pensa. Ló e as 2 filhas, nem a mulher de Ló que estava saindo. Meu pai, o que aconteceu? O que está acontecendo com o povo? O que está acontecendo? Aí perguntaram para Jesus, são muitos que se salvam? Jesus falou, são poucos. A porta é estreita, o caminho é estreito. Porfiai por entrar pela porta, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Irmão, não é brincadeira. Nós estamos aqui na igreja, você está aí com um pé na igreja, um pé no mundo, achando que
vai ter um jeitinho, não vai ter jeitinho não. Não vai ter jeitinho não. Passou, já era. Você acha que não tinha lá um parente de Noé lá, alguém gritando lá, Noé, meu tio, Noé, agora eu creio. Não tem nem o que fazer mais. Noé nem escuta mais. Está lá dentro, lá cuidando de bicho. Nem escuta mais. Já era. João capítulo 10 diz assim, Jesus disse assim, eu sou a porta. Jesus disse no Evangelho de João capítulo 10, eu sou a porta. Olha que coisa séria. Para entrar lá tem que ser pela porta. Como é que vai entrar se eu não tenho Jesus? Como é que você vai entrar lá? Eu dou, não tem, lá não tem jeito de entrar. A porta é Jesus. Olha lá, João 10, olha aí. João capítulo 10. Evangelho de João capítulo 10. Evangelho de João capítulo 10, verso 9. Evangelho de João 10, verso 9. Olha o que Jesus disse, ó. Olha o que Jesus disse, ó. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Está vendo o verso 9 aí, ó? Olha Jesus dizendo, eu sou a porta. Eu sou a porta. Como é que eu faço para entrar no céu? Então Jesus é a porta. Se entra pela porta, a porta é Jesus. Se você tiver Jesus, você entra, porque Ele é a porta. Você está com a porta aí. E aí ele fala, né, a porta que ele fecha, ninguém abre, a porta que ele abre, ninguém fecha. Ele é a porta. Agora ele é a porta. Imagina bem. João 14, olha um pouquinho para frente. João 14, verso 1. João 14, aí um pouquinho para frente. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Olha o que está escrito. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Olha o verso 5. Disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Irmão, parece que é simples, mas olha a importância de se ter Jesus. A importância, porque morrer morre, irmão, não tem jeito. Morrer morre. Mas o senhor está pondo medo na gente. Não estou pondo medo, não. Firma o carreté. Firma a sua vida com Jesus. O Pelé morreu. Maradona morreu. É assim a vida. Ulisses Guimarães, nem o corpo dele acharam. Agora eu falei para gente velha, então tem gente que nem sabe o que eu estou falando. Só Jesus mesmo, amém? Glória a Deus, aleluia. Quietinho com Jesus, tranquilo. Nosso fôlego de vida pertence a Ele. Maravilha. Olha, o Senhor Deus nos fez semelhante a Ele, a imagem e semelhança dEle. O Senhor colocou no nosso coração uma coisa maravilhosa. O Senhor colocou no nosso coração a eternidade. Olha Eclesiastes capítulo 3. Olha comigo lá, Eclesiastes capítulo 3. De Eclesiastes. Olha o verso 11. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Olha o que está escrito.
tudo fez formoso em seu tempo. Eclesiastes é meio difícil de achar, eu vou esperar os irmãos acharem. Estou vendo, irmão Dal não achou ainda, eu sei que é meio difícil, novo convertido. Freitas está procurando. Está na mão, né, Freitas? Amém. Ajuda o Ronaldo lá, Freitas. Eclesiastes 3, esperar você achar, é importante você ler. Verso 11. Olha o que está escrito. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs, a melhor tradução é essa, a eternidade no coração dos homens. A sua tem Bíblia que fala, colocou o mundo, não sei o quê, não. Colocou a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, Deus colocou dentro da gente a eternidade. Tem um negócio no seu coração assim, ó. Deus colocou dentro da gente a eternidade. Por isso que a gente faz coisa. Você compra, a mulher vai lá, compra sapato. O homem vai lá, compra aquela roupa, compra aquele carro, aquela bicicleta. E passa uns dias, parece que já perdeu a graça. Está faltando substância. Perdeu a graça. Tem gente que tem 30 pares de sapato. Punhado de roupa. Vamos desprender um pouco. Até eu preciso desprender um pouco lá. Tem um punhado lá. Se precisar ir, na medida assim de 36 a 44. Na medida de 36 a 44. Tá vendo? Que beleza, gostou, né? De 36 a 44. Então a gente tem que desprender, porque só usa uma roupa, não vai ter que punhado parado lá. Morre, quem vai ficar com aquilo? Viu, Merado? Você está aí com aquele punhado de par de sapato lá, dá um jeito. Vende bem baratinho ou doa. Você precisa de 2 pares, 3 pares só. Sandalinha lá e vamos embora. Quando morre não vai de sapato, a maioria não vai. Se for o sapato, sola furada. Ou sem sapato, às vezes nem de blusa, nem de... Cheio de flor aqui, ó. Está sem camisa. Viu? Às vezes sem cueca. Uai, não sei, ué. Quem vai procurar saber? Vai saber agora? Vai procurar saber? Que coisa, né, irmão? Você está conversando. Eu falo porque a gente já passou por alguma experiência assim, de estar conversando com a pessoa ali. Está conversando com a pessoa, e a pessoa morre no seu braço. Já aconteceu, né, com a gente aqui. Então, aí depois você chama a família, e você mesmo está ali depois no necrotério, limpando, vestindo. Né, já aconteceu comigo, está segurando assim, vestindo e falando, o senhor morreu mesmo, hein? Colocando a roupa e conversando, né, assim. Como é que é a vida? A Caurinha mesmo estava conversando com ele, agora já foi embora. É a vida. Que coisa, hein? Então o negócio é ficar firme com Jesus, irmão, amém? Esse é o segredo. É o segredo. Então o Senhor colocou a eternidade no nosso coração. Por isso que a gente só fica satisfeito com as coisas de Deus. Você fica assim, você vem no culto, você ouve uma palavra, você ouve uma música, você fica assim, aquela coisa gostosa por dentro, porque Deus nos fez seres espirituais. Ei, Deus fez o homem ali, ó, o boneco, o homem de carne, soprou o fôlego de vida, e o homem tornou a alma vivente. Então há uma vida dentro desse corpo. Então às vezes você vai lá, come alguma coisa, o corpo fica satisfeito, você também, mas para satisfazer você, tem que ser algo espiritual, porque você é um espírito que está dentro de um corpo. Para um pouco e pensa, você é um inteligente. Se você é um espírito que está dentro do corpo, o que vai satisfazer você? Coisas espirituais. As materiais vão suprir você fisicamente, por um momento aqui, um prazer daqui, mas suprir de verdade tem que ser espiritual. Só Deus pode fazer isso. O que Jesus disse? Ó, eu sou o pão que desceu do céu.
Que coisa linda, Jesus falou. Quem de mim se alimenta, viverá eternamente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. A importância da gente não recuar na fé. Olha para você ver, Deus colocou a eternidade no nosso coração. Então a gente vai aqui, bate uma bolinha ali, assiste um negócio ali, participa de um curso, vai na faculdade e tal. Mas aquilo que vai preencher a gente, só Deus para fazer isso, irmãos. Só o Espírito Santo. Você olha lá no final da Bíblia, 1 João, vamos lá no final da Bíblia, 1 João. Antes do Apocalipse, Judas, e depois 3 João, 2 João. 1 João. Olha 1 João. 1 João. João, capítulo 5. João, capítulo 5. Está na mão, sim ou não? Olha o verso 10 em diante, ó. 1 João, capítulo 5, verso 10. Quem crê no Filho de Deus, que é Jesus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, isto é, quem tem Jesus, tem a vida. Quem não tem o Filho, quem não tem Jesus, não tem a vida. Olha como é que é sério, irmão. Está vendo? Olha, vou repetir, olha o verso 11. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Sabe essa coisa de querer viver bem, viver prazerosamente, de verdade, satisfeito? Então, essa verdadeira vida está com Cristo. Essa verdadeira vida está em Cristo. Por isso que Jesus falou: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Por quê? Porque essa verdadeira vida está com Cristo. Aí, ó. Não está comigo, está com Ele. Não está com Pedro, não está com Tiago, não está com Maria, não está com o pastor, não está com o padre. Não, essa verdadeira vida está com Jesus. Olha o verso 11. E o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Olha bem, esta vida está em seu Filho. Esta vida está em Jesus. Por isso que quando eu tenho Jesus de verdade no meu coração, eu fico realizado, porque o que Deus quis que eu tivesse, Deus colocou a eternidade no meu coração, então o que vai preencher é Jesus, porque essa vida que Deus tem preparado para mim, para você, que é a vida eterna, está em Jesus. E como eu tenho Jesus, me completa. Amém, aleluia? Então é muito sério a gente entregar a vida para Cristo. Não é brincadeira, é entregar a vida para Jesus de verdade. Porque essa vida aqui na terra é passageira. As coisas passam, os prazeres são momentâneos, as alegrias são poucas, rápidas. Mas quando a gente está com Cristo, a gente está com Cristo aqui na igreja, dentro do carro, na bicicleta, num jogo de futebol, numa viagem, numa praia. Você está lá, está gostoso a praia, o churrasco está gostoso, tá, mas aquela satisfação está plena por causa de Cristo dentro da gente. Agora, se você não tem Cristo, você está no churrasco, está bom, mas é só aquele momento, porque aquilo vai passar. Você vai na praia, está gostoso, tá, mas é aquele momento. Agora, quando você tem Jesus, está com Cristo, nós somos feitos por Ele. Nós somos feitos por Ele. Então Ele sabe como que funciona. Como que a gente funciona? Você vai comprar um carro novo lá, vai comprar uma geladeira, vai comprar uma televisão nova. Ah, meu irmão, vem lá um manual. O manual vem lá. Pra você saber o que você pode e o que você não pode na geladeira. O que você pode e o que você não pode no carro. Está lá o manual, olha, para você fazer isso no carro, tem que mexer ali. O manual está explicando tudo, a manutenção, os funcionamentos daqueles botões internos, o óleo que você tem que colocar no carro. Fui lá com a beleninha minha velha lá.
para ver o óleo. Rapaz, olhou lá, está faltando um pouquinho de óleo aqui, um beirinho. Falei, que óleo que é? Ele falou assim, rapaz, ele é novo, lá não sabia. Falei, não, depois eu completo. Olhei na internet, olhei lá, é 20W40 ou 20W50. Falei, não é qualquer óleo, não. É certinho, Belina, tal, óleo certo, 20, é o 20W não sei o que lá. Aí eu estava lá em casa, falei, eu tenho aqui um pouquinho dele, ela tem outro 5W, outro não sei o quê. Não, esse não serve, esse é para o Uno, esse eu não sei para quê. Mas esse é para o carro lá, esse é o exato dele. O outro pode pôr? Pode pôr, pode. Você põe lá, mas não vai fazer o que deveria ser feito com qualidade. Então Jesus sabe, amém, aleluia, glória a Deus. Sabe por que ele sabe? Porque se você olhar em Colossenses capítulo 1, olha no livro de Colossenses, capítulo 1 de Colossenses. Colossenses capítulo 1, olha aí comigo aí, no verso 15. Colossenses capítulo 1, verso 15, espera você achar. Novo Testamento, Colossenses capítulo 1. O freito está na mão, hein? Está rápido, hein? Benção, hein? É. Maravilha. Em Piranguinho já é pastor, hein? Colossenses capítulo 1. Olha o verso 15. Olha o verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Olha o que Jesus é. Jesus é, Colossenses 1,15, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, olha o verso 16, pois nele quem? Em Cristo, pois em Cristo foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Olha agora, tudo foi criado por Ele e para Ele. Olha o verso 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Todas as coisas subsistem por Ele. Sabe por que o céu está onde está, as estrelas estão onde estão, a lua, o sol, os planetas, o clima, a gravidade, o calor, as 4 estações e tal, está do jeito que está? Porque em Hebreus fala, no livro de Hebreus fala assim, que no livro de Hebreus está escrito, no capítulo 1 do livro de Hebreus, está escrito, no capítulo 1 de Hebreus, no versículo 3, está escrito assim, porque todas as coisas estão do jeito que elas estão, verão, outono, inverno, primavera, sol, lua, a distância que está a lua da terra, o sol, o clima, a maré alta, a maré baixa, a lua minguante, crescente, os planetas, o movimento de rotação, de translação. Hebreus capítulo 1, verso 3. O Filho, que é Jesus, é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa parte aí, Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele deu o comando e as coisas lhe obedecem. Não falei para você que ele deu ordem para a baleia ou para o grande peixe? Deu ordem lá para os animais irem. Então, lá no livro dos profetas o Senhor fala assim, se você tentar fugir da minha presença, se você for para um lugar, você não tem para onde fugir. Se você falar assim, eu vou lá para o mais profundo dos mares, o Senhor disse, darei ordem à serpente e ela traz você de volta. Então como é que vai fugir desse Deus? Não tem como. Nosso Deus é grande, amém, aleluia. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é santo. Jesus é a expressão, é a expressa imagem desse Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É Jesus que sustenta todas as coisas. A vida eterna está nele, está com ele. Nós fomos criados por ele e para ele.
criado à imagem e semelhança de Deus. Mas nós nos desviamos por causa do pecado. Nós nos afastamos por causa do pecado. O pecado quer engolir a gente. Por isso que são poucos os que se salvam. Porque o mundo oferece tanta coisa para tentar iludir a gente. E não é por menos o inimigo das nossas almas. Quando Jesus veio, ele ofereceu, ele mostrou num abrir e fechar de olhos todos os reinos do mundo. Mostrou para Jesus e mostrou a glória desses reinos. E falou para Jesus assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Você vê como que a gente anda numa corda bamba? Porque a gente está trabalhando, quer ter sucesso, quer vencer na vida, quer ganhar dinheiro. Tudo bem, não tem nada de errado com isso. Só que tem que tomar cuidado, porque tudo que há no mundo, as concupiscências, os prazeres do mundo, não pertencem a Deus, são do mundo. E o mundo passa, e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,15 em diante. Então, meus queridos, quando eu li aquele texto para vocês lá, em 1 Coríntios capítulo 10, quando eu li aquele texto para vocês em 1 Coríntios capítulo 10, porque você deve estar pensando: nossa, mas o senhor leu lá 1 Coríntios 10, não fala nada disso que o senhor está falando tanto de coisa, mas menos do que o senhor leu. Então, quando eu li 1 Coríntios capítulo 10, o Senhor, Paulo está escrevendo aqui uma coisa que aconteceu lá atrás, 1500 anos atrás. Paulo está escrevendo quando o povo de Deus saiu do Egito, escravizado do Egito, para atravessar o deserto e chegar na terra prometida. Paulo está escrevendo o que aconteceu lá. Por isso que ele fala assim, ele fala lá, por exemplo, lá no verso 6, 1 Coríntios capítulo 10, verso 6. Ele fala assim: ora, essas coisas aconteceram. Fala para mim que está escrito como? Como que? Como que, irmão? 1 Coríntios 10, 6. Ora, essas coisas aconteceram como exemplos, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Ó, essas coisas aconteceram, mas serve para nós como exemplo. Olha o verso 11, olha o versículo 11, o que ele fala no verso 11? Todas essas coisas, ele está repetindo, todas essas coisas lhes aconteceram como? Como o quê? Exemplos. E foram escritas, para que foi escrita? 1 Coríntios 10, 11. Para que foi escrito? Foi escrito para quê? Para o quê? Para aviso nosso. Olha 1 Coríntios 10, 11. Todas essas coisas lhes aconteceram como exemplos e foram escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. As coisas aconteceram. O que aconteceu? Que eles saíram do Egito e murmuraram no meio do caminho, e tentaram a Deus, e encrencaram, e brigaram, e eles foram incrédulos. Mas quando eles saíram do Egito, eles não estavam crendo, estavam animados. Aí depois, sabe o que está escrito na Bíblia também? Depois de um tempo que eles saíram do Egito, ele fala assim que eles tiveram saudade. Saudade das carnes do Egito. Saudade das cebolas, dos pepinos. Você não está com saudade de nada do mundão, não, né, irmão? Saudade dos forró lá, dos catiretê lá. Não está com saudade de nada não, né? Está com saudade de alguma coisa aí? Ai, pastor, não posso escutar o negócio que o pezinho já começa. Vai almoçar no restaurante, está tocando um batidão lá, o irmãozinho está tocando, está almoçando, e daqui a pouco ele se pega o pezinho lá. Ô, irmão, que segura o pé. Não batizou o pé, não? Pastor, tem que batizar de novo, meu pé está... Então, é que tem coisa que mexe, que atrai a gente, né? Quer fazer a gente lembrar das coisas lá. Então, por isso que eu falei para vocês, de vez em quando a gente faz umas festas na igreja, faz uns louvor, faz uns acampamentos, uns congressos, umas coisas assim, uns teatros. Dá uma alegrada também no corpo. Dá uma alegrada no corpo. Glória a Deus, aleluia. Então, muita coisa aconteceu lá. Aí Paulo escreve, 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé.
pensa estar em pé, quem pensa que está firme com Jesus, quem pensa que está firme com Deus, o que tem que falar? O que tem que fazer agora? Tem o quê? Cuidar para não cair. Olha, Paulo escreveu, 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Sabe por que ele falou isso? Olha por que ele falou isso. Saiu muita gente do Egito. Saiu muita gente do Egito. Mas olha aqui, 1 Coríntios 10, versículo 5. Ó, 1 Coríntios 10, 5. Olha o que está escrito, ó. Deus, porém, não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Espera aí. Deus não se agradou de 10%. É isso que está escrito aí? Deus não se agradou da metade do povo. É isso que está escrito aí? Deus não se agradou da maior parte deles. Então, mais uma vez você vai ver, a maioria não entra na terra prometida. Só vai entrar a minoria. Então isso já é exemplo para nós. Exemplo no dilúvio, exemplo em Sodoma e Gomorra, exemplo aqui do povo que vai entrar na terra prometida. Ah, mas saiu aquele povão então, mas a maior parte não entrou lá. Deus, porém, não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Que coisa triste, hein? Saiu um mundaréu de gente e pereceram pelo deserto. Então no versículo 12, aquele pois que pensa estar em pé, o que nós devemos fazer? Cuidar para não cair. Cuidado para não cair. Eu brinco, né? Às vezes eu brinco com os irmãos assim, irmão, olha aqui, ó, você está em pé, ó, você está em pé. Cair é muito fácil. Vou cair devagar porque o velho já não está mais com aquela coisa. Olha você vê, caído. Olha bem para você ver, caído. Primeira coisa que você vê no cara que está caído, ele não enxerga as coisas do jeito que ele enxergava quando ele estava em pé. Você vê que é complicado. O cara que está caído, ele está olhando, você fala assim, sou eu, ele fala, vai demorar para saber que é você. Aí, para ele levantar, ó a trabalheira, ó aqui, ó o trabalho. Ó, não levantou não. Ele está levantando, olha o trabalho que dá. Olha aqui. Olha. Olha o trabalho que dá para levantar, irmão. Não levantou ainda não, irmão. Olha aqui. Não levantou ainda não. Olha. Você é para cair, ó. Que para baixo tudo santo ajuda, que coisa. Para subir só Jesus. Amém, aleluia. Para baixo a santada empurra. Para cima só Jesus para levantar nós. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para não cair. Porque você vê que é difícil a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor, trabalheira que dá para trazer de volta para a igreja? Não é a trabalheira que dá? Por causa disso, você está até, mas eu já estive lá, mas não sei o quê. Dá uma trabalheira para levantar o cara. Aí levanta ele e fala, você tem que falar para ele, esquece agora, está arrependido, esquece agora das coisas e segue em frente. Ele vai ter que caminhar em frente agora. Vai ter que seguir em frente, vê que não é brincadeira. Vai ter que esquecer do acontecido. Esquecer, ele não vai esquecer. Mas ele tem que lembrar e saber que Deus é maior na vida dele, Deus está com ele pode olhar para frente, Deus já perdoou. Esquecer não vai esquecer, vai olhar para frente, seguir em frente. Não é brincadeira. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Aí, esse nosso Deus é maravilhoso. No verso 13 ele fala, não veio sobre vós tentação, senão humana. Eu quero falar para você que, foi o diabo. Não, a tentação é humana. Não vem com conversa, a culpa é do diabo. A tentação é humana. A tentação é no nível humano. Agora aqui, e fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que você pode suportar.
antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Olha aqui, se você for embora só com essa palavra que eu vou falar para você aqui agora, já está muito bom. Apesar de você ter recebido várias. Quem aqui já foi tentado? Eu estou levantando a mão aqui. Quem já foi tentado? Quem já foi tentado? Levanta a mão, quero ver. Se você nunca foi tentado, você não está aqui então, você está morto. Toda tentação tem um escape. Vou repetir. Toda tentação tem um escape dado por Deus. Vou repetir. Toda tentação não foi maior do que eu. Mentira! Não foi maior do que você. Deus não é mentiroso. Não, mas eu não aguentei. Mentira! A tentação foi maior, por isso que eu não... Mentira! A tentação foi grande, foi grave, mas não é maior do que você possa suportar. Deus, se você olhar, prestar atenção, tem uma saída, tem um escape dado por Deus. Porque Deus é maior, Deus é grande. Não vos deixará ser tentado acima do que possais suportar. Então não tem desculpa. Ah, aconteceu isso porque... Não, mas tudo bem, a gente escuta, faz de conta. Mas olha, teve o escape e você não quis escolher o escape. Você não escolheu o escape. Você escolheu ceder à tentação. Não escolheu o escape. Mas o escape tem o escape. É promessa de Deus. Deus não é um ser assim que seria desumano nesse sentido. Injusto. Então a tentação é grande, é grave, mas tem o escape. Tem uma saída para qualquer tentação. Então quando Deus está falando assim, Ele está dizendo assim, para aquele povo que estava no Egito, quando eles saíram do Egito e morreram pelo deserto, todas as tentações que eles passaram, todas elas tinham uma saída. Todas as tentações que eles passaram no deserto, e eles pereceram, morreram no deserto, não entraram na terra prometida, eles não podem culpar a Deus, porque Deus está dizendo, todas as tentações tinham um escape, tinham uma saída. Tanto é que Josué, Caleb, Moisés, homens acima de 20 anos, eles, porque só os abaixo de 20 anos que entraram na terra, e acima de 20 anos foi o Josué, o Caleb e Moisés. Por que Josué e Caleb aguentou? Por que o Moisés aguentou? São seres humanos igual nós mesmo. Está entendendo? Porque eles seguraram em Deus, o escape era Deus. Deus deu uma saída. E eles viram a saída e não abriram mão daquilo. Amém? Glória a Deus, meu irmão? Então, meu querido, minha querida, você que está conosco aqui, o Senhor quer que a gente chegue até lá. A vontade de Deus era que esses que saíram do Egito, chegassem até a terra prometida. Não chegaram, não foi por culpa de Deus. Então quando Deus está falando para nós assim, o dilúvio veio, eu avisei todo mundo, tinha uma saída para todo mundo, se quisesse entrar. Quando Deus foi avisar Sodoma e Gomorra, tinha uma saída para eles também. Eles não quiseram. Você vê que, por mais difícil que foi a saída, mas Jonas teve uma saída. Porque a coisa vai agravando. Mas teve uma saída. Apesar de estar em alto mar, no caso lá, Deus deu uma puxada boa de orelha em Jonas mesmo. Mas teve uma saída. A saída poderia ser um barquinho que estivesse por perto ali. E o Senhor fosse, Jonas, joga o Jonas ali, já tem um barco ali, já pegava ele, Jonas, você caiu na água, já sobe aqui, já levava ele. Mas Deus sabe quanto cada um suporta. Se é qualquer um de nós, que na hora que já jogou, já caía infartado dentro da água. Já caía infartado no mar. Então ia precisar ressuscitar primeiro, né? Para poder voltar ainda. Você vê que Jonas é um homem, é um cara, se você olhar o outro lado da coisa, Jonas era um homem, o cara pediu para jogar ele na água. Então ele viu que o balançar de Deus, o chacoalhar de Deus, a disciplina de Deus na vida dele foi pesada, a ponto dele falar, olha, joga eu no mar. Porque para você falar para jogar você no mar, é porque não dá para você aguentar ver a pressão que Deus está fazendo sobre você. Joga eu no mar, pum, caiu na água. Agora você pensa que caiu na água
Mas que doideira, Jonas, você é doido. Ah, caiu na água, puf, caiu na água. E agora? Agora não sei. Daqui a pouco, que escuridão, aquela virando cabeça. Rapaz, se o Jonas desse um testemunho, a gente ia ficar de boca aberta. E saiu do outro lado, lá não, chamuscado, sujo. Se era branco, saiu vermelho. Se ele era da minha cor, saiu azul. Sei como é que saiu esse rapaz lá, mas esse rapaz saiu arrebentado desse grande peixe. E ele caminhou, ele teve que caminhar para chegar até Nínive. Eu fico imaginando, irmão, que ele caminhou, rapaz, ele que não parou em lugar nenhum, já obedeceu logo esse Deus. Foi embora. Às vezes Deus dá uma chacoalhada na gente, que a gente fala, Senhor, se o Senhor me der uma outra chance, uma oportunidade, jamais eu faço isso de novo. Às vezes Deus dá uma chacoalhada na gente para a gente acordar. Não espera a chacoalhada não, acorda hoje. Amém, aleluia. Não espera não, vai esperar agora. Ah, aconteceu um negócio lá, para você acertar o que tem que acertar. Para com isso, rapaz. Sai fora, conserta já, arruma já. Antes que venha um estrondo desse aí, você vai falar, ah, agora, ai, você vê o testemunho de médicos, né? Médicos que falam, quando a pessoa sabe que vai morrer e vai morrer, não tem o que fazer. Nossa, é uma tristeza terrível. Os médicos falam para a gente, né? Alguns falam, ah, chora, quer ver a família, já não dá mais, queria ter feito um punhado de coisa que não fez. Pois é, agora não dá mais. Agora não dá mais. É você e Deus agora. Chegou a sua hora. Que o Senhor nos ajude, amém? Aleluia. Creia em Jesus, entregue sua vida para Jesus, de coração. Ele tem a vida eterna, Ele é a vida eterna ao mesmo tempo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele nos ajuda pelo poder do Espírito Santo para a gente não cair. O Espírito Santo nos ajuda, nos consola, nos ensina, nos guia. Até chegar aquele grande dia, glória a Deus, aleluia. Ou coletivamente ou individualmente, mas o Senhor é o que nos guia, o que nos governa. E as coisas não estão longe não, hein, irmãos. Fiquemos espertos. As coisas estão afunilando, afunilando. E elas acontecerão. Josué escreveu no final da vida dele, Josué chamou o povo e falou para eles, olha, arrependam-se, muda de vida, serve a Deus. Nenhuma das palavras que Deus falou para Moisés que ia acontecer, deixou de acontecer. Todas as palavras se cumpriram, nenhuma delas caiu por terra. Na hora da morte, Josué falou isso para o povo. Inclusive eu digo para vocês querem servir a esses deuses aí, vocês sirvam, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe, uma ótima noite para você, uma ótima semana. Que essa palavra fique no teu coração, que